E tu é um cara que tem um misto, né? Porque tem gente, principalmente, na Liga Nacional eu acredito que não, mas principalmente em campeonatos estaduais e times que jogam só competições estaduais. Tem o profissional de educação física que nunca foi jogador de futsal e que acaba virando treinador, e tem o cara que é o ex-jogador e que vira treinador, mas não tem a experiência da academia de dar aula de educação física, de dar formação, é só ex-jogador. Tu tem os dois. Qual a importância que tu vê de ter os dois? De ter a experiência de quadra que tu teve, mas também ter a academia? Cara, eu uso os dois, cara. Eu uso os dois muito, né? Eu acho que eu aprendi muito. Porque eu começo a escola de educação física, como eu te disse lá no IPA em 82, 83, eu começo a faculdade, e eu só vou me formar, daí eu vou para a URGS, e eu só vou me formar em 96, eu acho, porque eu estava jogando, eu fui para fora, eu fui para outros estados, então eu fazia muito pouco, muito devagar a minha faculdade, mas eu nunca abri mão. Quando eu volto para Porto Alegre, aí eu dou uma intensificada, como eu te disse, eu já comecei a pensar em parar de jogar, eu dou uma intensificada nos meus estudos. E aí eu já sou mais velho, já estou mais maduro, então eu encarei a minha universidade muito mais sério do que quando a gente é mais novo, que a gente também se diverte muito, é um ambiente muito legal. E, e, e ela me ajudou muito, cara. Tive referências de professores assim, muito importante, né? Então, assim como de treinadores que eu passei quando jogador, eu acho que me completam essas coisas. Eu acho que a forma como a gente se expressa, a didática que a gente aprende muito também na universidade é muito importante. Então, essa relação com os jovens, hoje o que acontece? Eu me relaciono com os jovens, né? Então, e depois que eu me formei, eu também dei 2 anos aula na URGS, né, como professor substituto, o que também pô, agregou só valores, conhecimento, para eu hoje me colocar à frente de um grupo, à frente de pessoas e poder me expressar, entendo eu que da melhor maneira possível, né? Tentando didaticamente ser o mais claro, mostrar o porquê das coisas. Isso eu aprendi na faculdade, né? Porque quando a gente joga, a gente faz isso, faz aquilo, faz essa movimentação. Mas quando tu mostra para eles o porquê que ele está fazendo aquilo, que ele passa a entender a razão dele fazer um deslocamento, dele trocar uma direção, ou dele marcar de tal maneira, quando ele entende o porquê, é um ganho para ele. Ele sabe por que ele está fazendo, né? Aquilo passa a não ser um sacrifício e passa a ser uma coisa que ele entende que é muito boa, que o resultado é positivo para desempenho. Então, para mim, isso foi muito legal, cara. Assim, ó, eu não abro mão disso, né? De ensinar, de ser professor e ser treinador. E assim, tu falou um pouco, quando a gente fala ali de profissionalização, com exceção da Sumov, que era patrocinada pela prefeitura lá do Ceará, todos os outros clubes que tu citou eram patrocinados por empresa. Perdigão, Enxuta e o Bradesco, né, o banco. E a gente vê, eu que acompanho futsal, e quando eu vou falar com alguns amigos que não acompanham, eles dizem assim, tá, mas cadê a John Deere? Não, a John Deere não tá mais, é o Horizontina que joga só o campeonato estadual. Ou a Enxuta não existe mais, por exemplo, não existe mais. Ao contrário dos clubes de futebol, quando a gente compara, que são associações, que é o Grêmio, o Inter, o São Paulo, que são clubes centenários. O que tu acha de positivo desse movimento do futsal dos clubes empresa, no sentido de investimento, mas ao mesmo tempo tem algum ponto negativo, porque eu acabo quando eu converso com pessoas que não acompanham, que eles não conseguem nem se identificar com o time, porque eles têm medo que o time termine no momento que a empresa pare de apoiar. Como é que tu vê esse movimento da empresa-time? Os pontos positivos e os pontos negativos disso pro futsal? Cara, eu acho que é positivo, né? Eu acho que sempre que a gente tem uma empresa sólida por trás, né? Te dá essa estrutura física aí que é extremamente importante. O que eu acho que nessa relação, o que eu acho que nós precisamos do futsal, do esporte amador, o que nós precisamos é pessoas capacitadas para gerenciarem isso, fazerem essa relação ela ser sólida. Então, o que acontece hoje muito frequentemente? Uma empresa tem interesse em divulgar, como foi a John Deere, que passou 3 anos, se eu não me engano, foram 3 anos,
buscando a publicidade, buscando a divulgação dos seus produtos, né? Entrar no mercado gaúcho aqui, divulgar, passar seu nome conhecido. Aconteceu tudo isso. Mas quando essa empresa começa a ver que ela está colocando dinheiro na mão de pessoas que não são sérias, que não estão levando a sério, que não são profissionais e que estão gerenciando de forma equivocada, ela pega e sai fora, né? O que aconteceu com muitas empresas, não foi o caso da Enxuta. A Enxuta eram pessoas profissionais que estavam lidando. Por isso também durou bastante tempo. Agora, não sei se também foi o caso da John Deere, mas o que eu vejo muito aí são pessoas interessadas, né, de colocar o seu nome junto ao desporto para ter a divulgação. Agora, a Liga Nacional, principalmente na Liga Nacional, né, a gente vê muitas prefeituras, que aí é órgão, né, governamental, mas também empresas privadas que querem associar o seu nome àquele produto. Só que a gente precisa dessas pessoas, assim como os atletas se profissionalizaram, as comissões técnicas são profissionais, hoje tem preparador de goleiro, hoje tem fisioterapeuta exclusivo, todas as grandes equipes têm todos esses profissionais que passam a se dedicar exclusivamente ao clube. As pessoas, os supervisores, os gerentes, eles precisam também se profissionalizar. Está acontecendo isso, tem muitas equipes que têm esses profissionais, são as que se sustentam. Magnus hoje é uma equipe que está muito bem, com um suporte muito grande desses profissionais, para aí sim dar credibilidade a uma empresa, entender que ela está botando um dinheiro, mas que ela está tendo retorno. Tu até apresentar esse retorno, né, com dados, né, tu pontuar isso aqui, olha, tu me deu tantos valores, tu passou tantos minutos na televisão, tu teve uma resposta tal, para o cara entender que aquilo é um investimento, porque ele não vai botar... Porque senão fica assim, essa história de que os caras que são apaixonados, abnegados, que gostam, botam 1, 2 anos, daqui a pouco eles cansam de botar dinheiro. Se tu não mostrar que ele tem um retorno, porque essa brincadeira ela não tem graça, né? Quer dizer, tem um prazer de 1 ou 2 anos, principalmente nos clubes pequenos, que aí os caras vão lá, aí tem um interesse político de se candidatar a um cargo político na cidade ou da empresa dele. E quando ele atinge um patamar, ele não vê retorno. O que nós precisamos é isso, é profissionalizar isso, né? A própria gerência da Liga Nacional. Sabe qual é o problema? Agora eu vou dar um relato de experiência vivida mundialmente. Sabe o que falta no futsal, assim, desde lá de cima, desde FIFA, cara? Desde FIFA. Nós não temos uma referência. Quem é hoje que tu vai buscar e diz assim, quem é o homem da FIFA que defende o futsal, que fala pelo futsal? Não existe. Quem é o cara da Confederação Brasileira de Futsal hoje que toma alguma posição, que decide? Quem é o presidente? Não existe. Então, nós não temos comando, cara. Nós não temos aonde nós buscar a pessoa para dizer assim, para discutir onde é que nós precisamos melhorar, o que é que nós precisamos fazer. Não tem, nós perdemos referência, cara. Hoje não tem. E os clubes são assim. Muitos clubes têm esse problema. Tu não tem quem tu diz, pô, vamos fazer isso aqui para durar tanto tempo e tal. Não existe isso. Então, como nós não temos referência a nível nem mundial, nem nacional, os clubes também acabam ficando sem amparo de uma entidade mais forte que suporte e que dê retorno para eles. Então, é profissionalizar em todas as áreas. Um pouco disso que tu fala, a gente vê também no Rio Grande do Sul, né? Porque quando a gente para pensar, também, de novo, trazer o exercício de que conversa com pessoas que não acompanham o futsal. Hoje a Liga Gaúcha organiza um campeonato estadual, a federação organiza outro. A Soeva disputa, agora não, os 3 times grandes do Rio Grande do Sul estão disputando o mesmo, mas teve uma época que a Soeva disputava da federação, a CBF e o Atlântico disputavam o outro. Eles não se enfrentavam, ninguém sabia que campeonato valia, para onde ia cada campeonato. Isso também atrapalha, né? Pô, sem dúvida, cara. Porque a gente já fala, se dividiram, né? Então, se o esporte já não é um esporte muito forte, sustentado assim por forças maiores,
se dividirem. Então, hoje nós estamos divididos, nós temos uma liga e um campeonato gaúcho. Pô, então a gente divide as forças e com certeza isso não é legal. Tentei, o ano passado, quando estava na Sueva, tentei muito a aproximação para que eles buscassem uma solução e se fortalecessem, fecha, junta e vamos fazer uma coisa. E aí o que acontece? O que acontece hoje? Nós, o Rio Grande do Sul, cara, se enfraqueceu a nível nacional. A gente foi sempre um estado muito forte, com grandes conquistas. Quantos anos nós não conquistamos uma Liga Nacional? Há quantos anos não tem um gaúcho nas finais da Liga Nacional? Faz muito tempo, cara. A última foi a CBF, eu acho que faz uns 6 anos. Então, o estado do Rio Grande do Sul, ele foi perdendo a força. Hoje nós temos 3 representantes na Liga Nacional. Santa Catarina, onde eu estou agora, lá no Tubarão, tem 5. Paraná tem 6. São Paulo tem os mesmos, entendeu? Cara, então o Rio Grande do Sul parou em a CBF, a Sueva e Atlântico. Não surge, né? Por quê? Porque o patamar, as lideranças, que são a federação e a liga, elas estão divididas. Cada um buscando, né, se fortalecer e não fortalecer os clubes para que a gente tenha mais investimento e, consequentemente, mais equipes na Liga Nacional. Cara, Porto Alegre, eu sou de Porto Alegre. Porto Alegre não tem nada. Se tu gosta de esporte, se tu não for assistir, e não é futebol que tu gosta, porque só tem Grêmio Inter para assistir, cara. Tu não assiste mais nada. Porto Alegre não tem mais nada, cara. Quer dizer, nós não temos nem quadra de 40 por 20 em Porto Alegre para poder disputar a Liga Nacional. Então, pô, eu comecei jogando e me apaixonei pelo futsal, porque tinha um campeonato citadino muito forte, cara, que se jogava no Colégio Rosário às terças e sexta-feira, rodada tripla. Era coisa linda, cara. Aí formava jogadores. Eu fui formado vendo os caras. Eu ia olhar os caras jogar no Rosário, e aí depois eu passei a jogar no Rosário. Quer dizer, pô, aí tu gera um interesse nas crianças, né? Como é que hoje nós vamos formar atleta em Porto Alegre se eles não têm uma referência, né, para querer seguir? Infelizmente, volto a frisar a questão da profissionalização dessas lideranças aí, né, cara, para sustentar, para fazer um desporto sustentável e que passa a ser referência. Para a gente encerrar, Morrugo, gostaria de ter mais 2 perguntas para ti. Primeiro, eu quero saber a tua expectativa para esse ano no Tubarão. O que tu espera aí nesse ano, nessa temporada de 2022? O que tu projeta para o time? E para o futuro do futsal? Tu fala muito da profissionalização, acredito que esse talvez seja o grande passo. Como é que tu vê a Liga Nacional e o campeonato aqui do Rio Grande do Sul, mas também o campeonato de Santa Catarina que tu está agora, para os próximos anos? Cara, o Tubarão, eu assumi faz 2 meses, né? A equipe estava com problemas e é natural trocar o treinador, né? E ainda num processo de buscar essa classificação entre os 16 agora para disputar um playoff, vai depender muito dessa reta final aí. Se a gente crescer agora definitivamente e buscar a classificação, quem sabe passar por um playoff, ficar entre os 8 seria um feito magnífico, mas já chegar entre os 16, classificar agora já é a primeira meta a curto prazo, né? Aí depois sim, estar disputando as semifinais, né? Estar entre os 4 semifinalistas do Campeonato Catarinense. Esse é o projeto para esse ano e entendendo as limitações do que está acontecendo, né? A nível de futsal, sempre acreditando, né, que definitivamente as coisas vão caminhar para o lado certo, né, com todos os problemas que grande maioria das pessoas agora já conhecem, né, elas buscarem realmente, definitivamente, as soluções, né. Mas eu não vejo isso mudar da noite para o dia, né. A gente precisa, como eu disse, de profissionais lá, primeiro na FIFA, uma grande referência,
primeiro e depois aqui na nossa Confederação Brasileira de Futsal, né? A gente organizar a nossa confederação, porque o que hoje acontece? A seleção brasileira está na CBF, que tem uma entidade séria, né? Que tem financeiramente uma potência, que dá suporte para a seleção brasileira, mas o futsal não vive só da seleção brasileira, muito pelo contrário, vive muito mais pelos clubes. Nós precisamos desse amparo aos clubes, né? Uma liga que tenha também um suporte financeiro maior, né? Uns contratos com as mídias mais forte, porque a gente está, quer dizer, a própria, não sei se eu posso citar, a própria empresa que passava periodicamente os jogos na televisão, ela está reduzindo cada vez mais, vê muito pouco futsal. Agora essa semana fecharam com outra, né? Quer dizer, o que eu estou falando? Da Sport TV, e agora a Band Esportes vai passar a transmitir os jogos da Liga Nacional, o que eu acho maravilhoso. Então, quanto mais divulgação, quanto mais presença na mídia, melhor para as empresas que estão sustentando. Mas, volto a frisar, né? Eu acho que em todos os aspectos a gente precisa ter pessoas sérias, pessoas que vão trabalhar, que vão ganhar, mas que vão dar retorno também, né? Acho que essa é uma relação de troca que ela precisa acontecer para que a gente cresça cada vez mais. Eu acho que sempre muito otimista em relação a isso. Bom, Ruga, eu gostaria, assim, de mais uma vez te agradecer, primeiro por ter aberto um espaço na tua agenda, afinal, tu me deu a coisa mais importante que talvez tu tenha, que é o teu tempo, que eu não vou poder te devolver ele, né, porque não tem como te devolver, e muito obrigado por ter dividido essas histórias comigo, que tenha sido tão legal para ti relembrar delas como foi para mim ouvir elas pela primeira vez. Exatamente, eu te agradeço, porque falar e relembrar, né, o passado, que para mim eu me orgulho muito, né, e daquilo que eu continuo vivendo, que faz parte da minha vida, né, de grande parte da minha vida, que é a minha vida profissional, né, no futsal, e que eu vou ficar até o fim dos meus dias, né? Espero poder estar muito mais tempo também, se não dentro da quadra, mas de alguma outra forma também, se for, se tiver a possibilidade de fazer parte desse processo que eu te digo que tem que melhorar, eu me candidataria também a poder ajudar, porque em qualquer aspecto eu quero ficar ainda por muito tempo trabalhando com o futsal. Te agradeço muito, foi um prazer e até a próxima. Até a próxima, espero muito poder te encontrar pessoalmente em Porto Alegre em qualquer momento.